Vou perguntar quem é você, se apresenta. Ah, tá, apresentação. Olá, meu caro internauta, bom dia a você, bom dia também, boa tarde ou boa noite, depende de onde você está. Afinal de contas, nosso programa está indo para o mundo inteiro e cada local tem um fuso horário diferente. Então, eu já estou aqui, é o Conexão Rondônia ao Vivo, no site rondoniaovivo.com, aliás, o mais acessado da região norte, 6 milhões de acessos todos os meses. Quem fala isso é o Google, ok? E é claro, isso a gente só conseguiu graças ao empenho da nossa equipe. É gente trabalhando 24 horas. Foi fato, é verdade, virou notícia. Sem dúvida nenhuma, é aqui no rondoniaovivo.com. E hoje, o Conexão Rondônia ao Vivo vai trazer, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Guajará-Mirim, a pérola do Mamoré, aquela cidade agradável, uma das, se não for a mais antiga, uma das mais antigas do estado de Rondônia, que infelizmente passou por alguns bons anos esquecida, isolada. Afinal de contas, quem mora aqui em Rondônia desde a década de 80, 90, sabia como era legal e como era gostoso. E agora Guajará-Mirim passou o final de semana, cidadezinha agradável, clima bom, ia na Bolívia, fazia as compras. Ou seja, havia uma movimentação, uma efervescência. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, isso foi se perdendo, que a cidade hoje desmilingou. Fui a Guajará-Mirim cerca de uns 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, e fiquei muito triste com o que eu vi. Não sei como está hoje, mas eu acho que esse novo prefeito que está aqui do meu lado, que é o prefeito Cícero Noronha, do DEM, vai conversar com a gente hoje, vai dizer como é que está a cidade, quais são os planos, quais são os investimentos, quais as dificuldades, enfim, vai passar um pente fino aqui. E você que está aí, pode mandar tua pergunta, mandar teu questionamento, que vai ser elogio também, críticas também, é tudo muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Prefeito, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, é a primeira vez que nós estamos aqui e estamos aqui à disposição para responder tudo aquilo que a população do município de Guajará-Mirim, especialmente, mas assim como a população do estado de Rondônia e qualquer que seja o internauta também, em qualquer lugar que esteja. Nós estamos, qualquer que seja a pergunta, como nós colocamos, em qualquer área, de fato, um município histórico, o segundo município mais antigo do estado de Rondônia, mas que muito representa e muito simboliza para a história e para o povo de Rondônia. Tá certo. Mas antes de começar, prefeito, talvez em Guajará, não, talvez não, você deve ser bem conhecido naquela região de Guajará, mas no estado de Rondônia muita gente vai perguntar, quem é Cícero Noronha? Você apresenta aqui para o nosso internauta. Tá, Cícero Alves de Noronha Filho, eu sou guajará-mirense nato, né? Eu sou de uma família de 10 irmãos, de pais cearenses, e que eu eu estive atuando como vice-presidente da Associação Comercial de Guajará-Mirim, estive como diretor, vice-presidente e presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia, estive como conselheiro suplente do SEBRAE, conselheiro titular, vice-presidente do SEBRAE Rondônia e também presidente interino, pelo menos por 15 vezes no SEBRAE Rondônia, onde fomos responsáveis por a maior parte das matérias e projetos do SEBRAE durante a nossa estada naquela instituição, desde contratação de servidores, abertura de novos postos do SEBRAE em Rondônia, como várias outras matérias, e nós já há vários anos já vínhamos viajando o estado de Rondônia, muito trabalhando junto ao setor produtivo do estado e sempre de forma muito atuante, muito presente, mas especialmente no setor produtivo. Já tivemos atuando como palestrante convidado em várias câmaras municipais de vereadores, Assembleia Legislativa, mesas de tratativas com o governo do estado, como a pauta do ICMS que queriam elevar de 17% para 18%, ficou em 17,5%. Essa pauta foi coordenada por nós, né, que permitiu uma redução e não um aumento de 1 ponto percentual no ICMS. Também atuamos como palestrante convidado na Câmara dos Deputados na Comissão da Amazônia, palestrante convidado na Comissão de Agricultura do Senado Federal e também, tanto em reuniões de interesse do Estado de Rondônia com diversos ministros, como com os últimos presidentes da República também. Então, pautas sempre muito voltadas aos interesses da fronteira, ao interesse do setor produtivo do Estado de Rondônia. Tá certo. Cícero,
hoje a gente ouve muitas pessoas falando, é comum aqui em Porto Velho, o pessoal tem um pouco de nostalgia do que era Guajará e de, infelizmente, como está Guajará hoje. A cidade ficou abandonada por um tempo, houve todas aquelas confusões de prefeitos, com câmara, tira prefeito, bota prefeito. Eu acho que isso debilitou muito a organização, a gestão de Guajará-Mirim. Então, como é que está Guajará hoje, a cidade? Bem, Guajará-Mirim é fato, tem sofrido muito. Guajará-Mirim são mais de 2 décadas. Então você observa, 20 anos de um município sendo acometido de uma série de problemas estruturantes, talvez ele não deveria estar mais de pé. Se isso fosse uma empresa, se fosse a iniciativa privada, não precisaria de 20 anos. Bastaria uma medida de gestão equivocada, uma única num determinado momento, já seria o suficiente para fechar as portas. E aí você estende a Planos, Colo e outros mais, muitas empresas fecharam. Mas o município, por ter um povo, por ter uma complexidade, mas ter uma responsabilidade maior, os municípios com problemas estruturantes como Guajará-Mirim ainda continuam de pé. Nós assumimos a prefeitura de Guajará-Mirim, o município estava há 10 anos inadimplente. Há 10 anos. Você sabe que há 10 anos o município sem poder receber recursos? Isso é extremamente grave. Aonde que vai ter investimento? Não tem. Há 11 anos o município estava descumprindo a lei de responsabilidade fiscal quanto ao índice de despesa com pessoal. Então, problemas extremamente estruturantes. Então, nesses 1 ano e 8 meses que eu estou frente à prefeitura, eu não estou com 2 anos, porque eu sou fruto de uma eleição suplementar. Eu só tomei posse dia 20 de abril, então, de 2017. Esse ano seria, na nossa concepção administrativa, um ano quase que perdido, porque pouca coisa daria para fazer, que você não planejou orçamento, você pegou um ano já em andamento, orçamento consumido. Então, nós só fomos começar a fazer um trabalho mais efetivo a partir de dezembro de 2017 e principalmente no ano de 2018. Com isso, eu sou o primeiro prefeito em 10 anos que tem as contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas de Rondônia. O primeiro prefeito a receber do Tribunal de Contas o certificado de transparência de qualidade na gestão pública. E agora estamos finalizando, o município, nós tivemos uma redução de despesa com o pessoal por um período de 12 meses, o que os meus colegas que me antecederam não fizeram em 10 anos, nós fizemos já em 1 ano e 8 meses. Eu costumo dizer a algumas pessoas que nós estamos fazendo, em alguns momentos, um governo, em 10 anos nós estamos fazendo em 1 ano e 8 meses. Porque se em 10 anos meus colegas não tiraram o município da inadimplência, nós tiramos em 1 ano e 8 meses. Se em 10 anos, 11 anos, não conseguiram aprovar as contas, nós aprovamos em 1 ano e 8 meses. Isso graças só ao prefeito Noronha? Não. Isso graças a um esforço concentrado, porque nós tivemos capacidade de ter uma visão acertada de gestão, que eu entendia e entendo que o problema do país é o mesmo de Guajará. Você observa que muitos municípios e estados estão sofrendo amargamente com a questão fiscal. Então eu criei em Guajará-Mirim, e é o caso único em Rondônia, nós montamos uma equipe econômica. Eu tenho uma equipe econômica. Essa equipe econômica tem lá o controlador-geral, procurador-geral, 3 ex-secretários de Fazenda, o atual secretário de Fazenda, o contador, o diretor do Instituto de Previdência, porque as previdências brasileiras estão mergulhadas no colapso também por falta de gestão, com muitas dívidas, e com isso eu presido a mesa. E essas medidas foram propostas para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apresentamos os números iniciais, o projeto que nós tínhamos, e o Tribunal de Contas, na pessoa do presidente Edilson, na pessoa do nosso conselheiro relator, doutor Francisco Carvalho, e do conselheiro doutor Benedito, conseguiu levar a mensagem a todos os outros conselheiros, e aí foi para Guajará-Mirim, e hoje está sendo trabalhado, coordenado pelo Tribunal de Contas, um projeto piloto de reconstrução de Guajará, e esse projeto vai servir de base para os outros municípios de Rondônia também. Mas assim, muito claramente, antes de vir pedir ajuda, eu pedi ajuda, mas eu fui para casa fazer o meu dever de casa. Hoje, talvez, eu seja um dos prefeitos com a menor popularidade e que muito pega pedrada. Mas eu tenho consciência de uma coisa, e falo com muita segurança. Eu sei o que estou fazendo. Não era hora de sair tapando buraco nas ruas, iluminando ruas, comprando mais ambulâncias para o hospital. Mas, prefeito, o senhor está dizendo que
para mim que o povo não precisa disso? O povo precisa. E eu devo garantir ao povo isso. A questão é que o cidadão não paga a padaria há 10 anos, não paga o supermercado, não paga a companhia de energia, não paga os precatórios do TJ e ele parte para comprar mais fiado no comércio. Primeiro que o comércio não dá mais crédito a quem não tem crédito, a quem não paga as suas contas. Então eu sou um gestor que, por mais que alguém diga que está errado nesse aspecto, que eu tenho que fazer algo que não vai trazer a saúde fiscal para o município, eu não farei. Então eu comecei a pagar as contas. Eu recebi o município devia 460 mil reais de consignado para o Banco do Brasil. Eu zerei essa dívida em 2018. Eu recebi o município com parcelas vencidas do Instituto de Previdência. As parcelas vencidas eu paguei, eu zerei 800 mil reais. Eu fui e avaliei a saúde e observei que tinham plantões extras sendo pagos indevidamente, sem necessidade. Eu cortei aproximadamente de 130 a 150 mil mês de plantões extras. Isso ultrapassa 1,5 milhão por ano. Eu vi um contrato que tinha com o ProSaúde que estava com excedente de 70 mil mês. Isso dá mais de 800 mil por ano. Eu fui lá e auditei e cortei essa diferença. Uma distorção de 70 mil de horas extras com a educação. Eu cortei, é mais de 800 mil por ano. E aí eu comecei a juntar e comecei a construir os milhões. Com isso, Guajará-Mirim fechou 2018 com pagamento em dia. Não são todos os municípios de Rondônia, não são todos os municípios do país que estão com pagamento em dia e nem alguns estados. O 13º, há muito tempo não era pago dia 20, 5 dias antes do Natal. O cidadão recebeu o pagamento em dia, eu não tenho uma folha de pagamento atrasado, o 13º em dia. O que eu falei aos servidores, o meu primeiro compromisso de valorizar e respeitar o servidor é o pagamento em dia. Não me peçam correções, não me peçam gratificações, não é hora disso. É hora da boa gestão, é hora de cintos apertados. Agora, para 2019, nós faremos uma gestão voltada à população e voltada aos olhos da população, aquilo que ela quer ver. 2017 não era hora, 2018 não era hora. 2017 e 2018 era a primeira etapa de um mandato, que era a responsabilidade fiscal, a boa gestão, o equilíbrio com as contas públicas. Se eu tivesse feito inverso, se eu tivesse partido para um governo de realizações, hoje o município estaria muito mais endividado, muito mais desequilibrado e eu estaria colecionando mais uma cota reprovada. Prefeito, agora, como eu fico assim curioso, até porque tem muitos comentários aqui, como é para o senhor trabalhar com a questão da organização financeira do Estado, que isso precisa, isso é lei, afinal de contas, se o senhor não fizer isso, quando o senhor sair, o senhor vai ter que pagar caro por isso, certo? Agora, como é trabalhar isso num Estado que já vem, como o senhor mesmo falou, sofrendo há mais de 20 anos essa briga política dentro do próprio município? E é claro que isso contamina todos os outros setores da administração municipal. Mas, por outro lado, uma parcela considerável da população não entende isso. Como o senhor falou que isso é alvo de muitas pedradas, como é que o senhor trabalha isso? Não, primeiramente é o seguinte, você estando frente ao comando de um município, de um estado ou de um país, você já sabe naturalmente, principalmente nos dias de hoje, que as pedradas não serão poucas e também não serão de forma leve, serão pesadas. Isso é natural. Você fazendo ou não, porque você agrada um setor e desagrada outro. Isso gregos e troianos é difícil agradar. É difícil. Agora, obviamente, eu tinha consciência que o povo, primeiro, o que é que ele quer? Ele quer que tape o buraco de uma rua, ele quer que compre mais uma ambulância para não faltar o transporte de passageiro, o translado para Porto Velho, ele quer o medicamento, ele quer os equipamentos para fazer os exames. Mas quando você, por exemplo, liga um trator, para você ligar ele tem um custo. O município tem recurso, esse custo que ele quer utilizar esse recurso é para investimento, melhorar uma avenida, uma rua. Qual é o município e quantos são os municípios brasileiros que dispõem de recursos para investimento? O camarada disse, mas prefeito, o senhor tem 94 milhões para 2019 e o senhor fala que não tem dinheiro.
Não, senhores, é assim a gestão. Eu tenho um orçamento previsto, é previsão, primeiramente. Não é um orçamento, não é um valor consolidado. Você trabalha com perspectiva, tá certo? E aí, o senhor de 94, e o senhor vai fazer o que com esse dinheiro? Bem, primeiro, desse dinheiro, uma parcela significativa é para pagar o servidor, é garantia constitucional dele. Outro, eu tenho que pagar a precatória do TJ, não é do meu governo, dos governos anteriores, mas a obrigação, ela é do presente. O passado remete o presente e o futuro, tem que pagar a conta. Está devendo a Eletrobras? Tem que pagar. Está devendo a Caerd? Tem que pagar. Está devendo o fornecedor? Tem que pagar. Senão você vem pela justiça amanhã ou depois e daqui a pouco gera até um sequestro em conta e inviabiliza a cidade por inteiro. Isso a população, de fato, ela não consegue filtrar claramente. Mas também tem uma parcela de formadores de opinião que eles até entendem, mas eles fazem de conta que não querem entender, que é sempre uma parcela não contributiva. Essa parcela de formadores de opinião, que aí se confunde com ato de maldade, porque quando você entende e você deturpa, é um absurdo, mas nós vivemos essa mesma sociedade hoje. E eu resumo essa questão assim, eu não tenho disposição para fazer um governo voltado a uma cultura brasileira em alguns momentos, não com a população, a grande massa, uma minoria. Essa do pão e circo não é o modelo de gestão do prefeito Noronha. O modelo de gestão nosso é a responsabilidade fiscal, é o equilíbrio fiscal e agora as garantias de investimento. Eu coloco agora, no período já do verão, de 30 a 40 máquinas pesadas, perfiladas na principal avenida do município para dar ordem de serviço ao mesmo tempo. A maior quantidade de máquinas dos últimos 30, 40 anos do município. O dinheiro está na conta. Hoje eu posso afirmar e sustentar a comunidade de que nós faremos a limpeza e encascalhamento dos bairros onde não tem pavimentação asfáltica. Eu comprei agora 1 milhão de massa asfáltica para tapar buraco onde tem a avenida pavimentada e pego 14 máquinas, vão para o distrito do Iata, que foi um dia a maior colônia agrícola do estado de Rondônia, para melhorar as estradas vicinais. O distrito hoje está 80% iluminado com iluminação de primeira qualidade e conclui em 2019 100% do distrito. Eu pego outras 14 máquinas e vou para o Bom Sossego, que é a principal via da área rural do município. A do Palheto e do Hotel Pacás eu já fiz e garanto que a estrada lá é uma das melhores estradas do estado de Rondônia. Quem trafega por lá sabe o que eu estou falando. Eu fiz agora quase 50 quilômetros de estrada para Santo André, para a comunidade indígena no meio da selva. E nós melhoramos. Não temos problema de ambulância em Guajará-Mirim agora. Da medicação que eu tenho que ter para a população enquanto responsabilidade do município. A minha cesta tem 68% e eu chego em 60 dias. Com 80%, 90% da medicação, eu garanto que pelo menos 60% dos municípios de Rondônia não tem a medicação que Guajará-Mirim tem hoje. O almoxarifado é aberto, é público. Eu faço pelo menos até 31 de dezembro de 2019, pelo menos de 70% a 80% da iluminação do município. E vou para dentro ainda de comunidades indígenas. Esse plano de trabalho ele está pronto, recurso está na conta, eu compro de iluminação pública a maior quantidade para um ano dos últimos 30 anos do município de Guajará-Mirim. Isso não era para ter feito em 2017. Não era para ter feito em 2018. Talvez sim, talvez não. Mas nós estamos focados em começar a cumprir os pagamentos. Porque se eu não pago o Banco do Brasil, eu respondo. Se eu não pago o Instituto de Previdência, eu respondo. E se eu não pago o TJ, ele sequestra em conta. Então, hoje o gestor de uma família, o gestor de uma empresa, o gestor da prefeitura, do governo ou do governo federal, se não cumprirem as metas fiscais, se não trabalhar com princípio organizacional, ninguém consegue dar mais nenhum passo. Você vê aqui, estado do Rio Grande do Norte, Minas, um estado gigantesco, Rio de Janeiro, um estado turístico, mais turístico do Brasil, estão mergulhados em dívidas, senhores. A boa gestão foi embora. Não é só o ato de corrupção, não. Não é só a corrupção que leva um país, uma cidade a problemas, não. Muitas vezes a corrupção ela começa na má gestão. E aí começa a querer aparecer os salvadores da pátria. E não tem salvador da pátria. O que tem é o quê? Levantar cedo e dormir tarde, arregaçar as mangas e trabalhar.
Por mais que você seja contestado, se você tiver a segurança de que está fazendo a coisa correta, você tem que trilhar o teu caminho, sem abrir mão de ouvir a comunidade. Eu ouço a comunidade, eu ouço os reclames, eu sei que a minha popularidade é baixa, mas eu sei também por que está. Como eu também sei que no segundo semestre nós teremos uma popularidade melhor, porque a população vai começar a ser atendida naquilo que eu queria. Não adianta eu ser aquele camarada, um playboy, que chego numa Land Rover numa pequena cidade, alugo a maior casa e começo a convidar algumas pessoas da comunidade para um bom churrasco, regado a um bom vinho, uma boa bebida, e daqui a um mês eu aplico um golpe na praça e sumir. As pessoas só vão descobrir que era ruim depois disso. Então não, eu acho que a gente tem que viver um mundo real, dentro da nossa gestão, dentro da nossa casa, dentro da sociedade. Não permite mais a farra, não permite mais a política do toma lá da cá. É uma outra política. Prefeito, um dos grandes problemas, e o que as pesquisas apontam junto à população, todo mundo reclama, é a saúde. E Guajará tem um hospital que era para ter sido construído na gestão do Confúcio, não terminou. Como é que está a saúde de Guajará? A saúde de Guajará-Mirim, primeiramente, ela tem seríssimos problemas. Aonde inicia e aonde se mantém até hoje o problema? O problema se inicia no Hospital Regional do município de Guajará-Mirim, que era um hospital do governo do estado, gerido financeiramente e administrado pelo próprio governo. As duas coisas eram do governo. Num determinado momento, o gestor, o ex-prefeito Isaac Benesbi, não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha maiores controles e vinha muito recurso para a saúde. Até porque só existia praticamente 2 municípios em Rondônia. Quando eu digo praticamente, porque grandiosos, grandes, com grande população, era só Porto Velho e Guajará. Depois, na década de 80, ganhou muita força, principalmente, mas na década de 70 quase não apareceu ninguém. A grande força é 80. E aí, o eixo da BR-364 fomenta, fortalece, acontece. E mais tarde, anos mais tarde, o comando político também iria para 364. E Guajará-Mirim e Porto Velho não acompanharam essa evolução. E o gestor da época, que pegou o hospital e trouxe para a municipalidade, depois esse hospital viraria o maior problema. Chegaria a lei de responsabilidade fiscal e outras coisas mais. Quando você vê que nem um estado como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e outros... Aqui o João Paulo II tem um déficit de 125 médicos. O prefeito Hildo não tem um hospital regional aqui, gerido por ele, é pelo estado. São Francisco é gerido pelo estado. Cacoal, em grande parte, pelo estado. Guajará-Mirim é uma cidade de fronteira, uma cidade histórica, a maior população indígena do estado, uma das maiores populações de ribeirinha, o município de fronteira, um dos municípios de fronteira com maior fluxo de carga, de pessoal, está lá abandonado, sozinho pelo estado. Não pelo governo que chegou, mas por todos que foram passando. Uma obra começou, ela está quase 4 anos atrasada. Quer dizer, o meu irmão maior não consegue concluir uma obra? Como é que eu vou gerenciar um hospital e pagar a conta por inteiro dele? O governo federal me passa por mês 373 mil reais. 4 milhões e pouco por ano. Um hospital desse, ele para funcionar bem, ele vai custar pelo menos de 30 a 35 milhões. Por que a obra não foi concluída? Porque a hora que ela for concluída, a obra tem que ir para a tutela do Estado. Não é só obra física pela obra física. Por que o Hospital de Nova Mamoré não está funcionando a contento? Porque o custo operacional é mais caro do que a obra. Então, o senhor está falando que o Estado não quer assumir essa responsabilidade e por isso o atraso dessas obras? O Estado, até hoje, ele não assumiu e não quer assumir. E nós reivindicamos o direito de que o hospital não é minha responsabilidade constitucional e também não é a minha responsabilidade como o hospital. Um gestor assumiu, mas nós não queremos mais. Isso está inviabilizando. A minha responsabilidade constitucional é cuidar da atenção básica. O que é atenção básica? São as UBS ou postos de saúde. E eu, no máximo, tenho que ter um pronto atendimento. O que é o pronto atendimento? Eu tenho que dar os primeiros socorros, estabilizo o paciente e coloco dentro da ambulância e encaminho para uma unidade mais avançada, que é o estado que está aqui em Porto Velho. Agora, hoje,
eu cuido dos postos de saúde, eu cuido em grande parte da saúde do indígena, de um município de quase 25 mil quilômetros quadrados, a maior população indígena do estado, a CASAI entra com pouco, com quase nada, a FUNAI com quase nada, o governo federal com quase nada. Aí o que é que nós estamos correndo risco? Que essas comunidades isoladas, distantes, eu não tenho um braço para alcançar todo mundo. Eu estou alertando o governo do estado, o governo federal. Eu coloquei isso ao Tribunal de Contas, que quero agradecer grandemente, que comprou essa briga pelo equilíbrio das contas públicas do município e do estado, de que o estado assuma a responsabilidade dele também. O Tribunal de Justiça, na pessoa do Dr. Waltenberg, que está sendo sensível a essas causas, para corrigir uma distorção. Porque se essas 32 comunidades indígenas, que é a maior do estado, ficar lá isolada, o poder paralelo vai ocupar e vai levar o que eles estão precisando. Se o Estado brasileiro é incapaz de enxergar essas distorções, uma hora constrói. O que está acontecendo com o Acre? O Acre está sendo acometido deste problema que nós estamos alertando as nossas autoridades, que eu só não consigo fazer chover. Eu não consigo fazer aquilo que não me cabe. Eu estou falando da minha responsabilidade, estou falando do Estado. Então, o maior problema da saúde de Guajará-Mirim, um grande gargalo, chama-se Hospital Regional. O governo deveria fazer uma gestão compartilhada com Guajará-Mirim. E pior, nós atendemos pacientes da Bolívia, do município de Nova Mamoré. Nós temos uma ação contra o nosso vizinho que nós não gostaríamos, mas por questão de sobrevivência, nós estamos mantendo essa ação. Conta essa polêmica de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, essa a gente ouve falar. Essa questão dessa polêmica, como é que ela se dá? Nós temos um fórum, ou uma reunião mensal, ou a cada 2 meses, que é a CIB. A CIB é uma reunião, um colegiado, entre todos os secretários de saúde do estado de Rondônia, e que também participa o secretário do estado, que discute as políticas de saúde. E aí é permitido fazerem pactuações, uma espécie de contratos. Guajará-Mirim pactuou, acho que em 2013, acredito eu, não era eu gestor da época, que, por exemplo, nós assumíssemos 26 gestantes por ano de Nova Mamoré. Depois houve uma repactuação para 46. Só que, só no ano de 2018, nós atendemos aproximadamente 310 gestantes. E pior, Guajará-Mirim não tem maternidade pública, municipal. Nós, como não tínhamos, para suprir a necessidade do município, não foi ainda no meu governo e ou governos anteriores, foi feito um contrato com um hospital particular por nome ProSaúde. E esse hospital ProSaúde, ele cobra por cada procedimento feito ao município de Guajará-Mirim. Nova Mamoré começou a mandar todas as pacientes gestantes do município de Nova Mamoré para o ProSaúde, como se fosse a Unimed, o hospital da Unimed, o Hospital 9 de Julho, e não pagasse. E a prefeitura aqui tivesse um contrato com o 9 de Julho e a Unimed, e a Unimed cobrasse, só exemplificando, não é que seja, mas o ProSaúde manda na minha nota fiscal para a prefeitura os pacientes de Nova Mamoré. Como que eu tenho, pelo IBGE, 47.850 habitantes, um recurso para essa população e vou estar atendendo a população do município vizinho? Primeiro que a minha jurisdição é Guajará. Depois, eu não posso utilizar o suado recurso do cidadão guajará-mirense para bancar o cidadão de Nova Mamoré. Até porque, como eu falei, eu tenho uma economia combalida, uma questão da prefeitura dificílima, que nós estamos reconstruindo. Aí, de repente, vem um setor da imprensa e aí diz prefeito desumano, prefeito igual o presidente dos Estados Unidos que está construindo muro, isso é omissão de socorro. Não, isso não é nada disso. Isso é questão de sobrevivência. Ou eu salvo, em parte, o povo de Guajará, ou eu salvo de Nova Mamoré. Eu tenho um profundo carinho e respeito ao povo de Nova Mamoré. Mas eu convidei o prefeito Cláudio Honor diversas vezes para sentar à mesa e a gente poder dividir a conta e dar um atendimento melhor ao nosso povo, ou aos nossos povos. Agora, o hospital, a maternidade não é da prefeitura, é particular. Se você mandou um paciente para lá, você tem que pagar. Quando o hospital particular manda a conta para outra pessoa, isso é crime. Isso sim é um ato de irresponsabilidade. Então é isso que está acontecendo. Se o Estado tivesse assumido o hospital dele, seja o prédio antigo ou o prédio novo, a diferença é só o endereço. Prefeito, qual é a arrecadação, o valor, a arrecadação hoje de Guajará-Mirim? Guajará-Mirim tem, na verdade, um orçamento previsto de 94 milhões de reais.
nós temos diversas arrecadações. Nós temos a arrecadação própria, nós temos a arrecadação, que são as transferências do governo do Estado, e nós temos as transferências federais. Hoje, no atual cenário, elas variam muito. Por exemplo, ano passado eu tive para a educação 17 milhões e pouco. Agora nós temos uma previsão de 18 milhões e meio de reais, mas elas não são líquidas e certas. Como eu mexi muito na máquina fiscal, que eu falei desse equilíbrio, então esses números nós ainda estamos fechando. Eu não quero me pautar no passado, que o passado para nós ele não está servindo tanto de parâmetro, porque nós tomamos muitas medidas realmente bem firmes. Então agora, nesse primeiro trimestre, nós vamos trazer os números que poderiam ser números mais concretos. Os outros estavam muito números de espumas. É tanto que muita coisa vinha furando do município. A conta nunca fechava. Por exemplo, eu sei quantos pacientes de Nova Amoré iriam adoecer e entrar no Hospital Regional de Guajará. Eu falei só do ProSaúde. Nós atendemos também no Hospital Regional. E em alguns postos de saúde também. E quantas ambulâncias saem de Guajará para Porto Velho com os pacientes? Então, assim, os números eles ainda estão, em alguns aspectos, flutuando. Ok. A gente sabe que Guajará-Mirim, como você falou, tem uma maior população indígena do estado de Rondônia e, consequentemente, uma das maiores áreas de preservação do estado de Rondônia. Muita gente fala que Guajará não produz, não tem uma agricultura forte por causa dessas áreas verdes. Como é que você pretende trabalhar isso? Existe alguma proposta de mudança, ainda mais agora nesse novo governo Bolsonaro e do Marcos Rocha? Existe. Nós temos várias vertentes aí. Primeiro, nós estamos retomando a política de industrialização do município de Guajará-Mirim. E quando eu falo que nós estamos retomando, não é somente no discurso. Nós estamos efetivando, tratando com os empresários de Rondônia e de fora de Rondônia, essas possibilidades. Então o senhor está conjecturando? Não. A primeira indústria já abriu as portas e está em funcionamento, que é uma indústria que tem origem em Cacoal e Cuiabá. A segunda já está em tratativa conosco, que uma é do Molina, de Cacoal, um empresário muito conhecido em Rondônia. A segunda também no ramo de ferro e aço, que é do Ferrarinho, também muito tradicional na região de Paraná. Ainda ontem conversei com o Mirandex, que acredito que no ramo de vidros e blindex em Rondônia deva ser o maior entre Rondônia e Acre. Também uma previsão de agenda com os investidores norte-americanos no dia 29 ou 30 em Guajará-Mirim, se a agenda finalizar. Foi isso que nós conversamos. O Denilson, do segmento de pallets, estrutura de armazenagem de mercadorias. Estamos tratando também, na segunda-feira receberemos o senhor Tony, que é da indústria de produção de placas de energia solares, que é ligada a um grupo chinês. A agenda dele é dia 21 e 22 em Guajará, 23 e 24 aqui em Porto Velho com o governo do estado, com o Suframa, com Receita Federal, visita chão de fábricas também, e tem um grupo de Manaus também, indústria de isopor, né? A gente não é muito tradicional na nossa região, também a visita dia 23 e dia 22 estarão com o governador em Porto Velho. Grupos ligados ao Duty Free da região de São Paulo também, agendando para o mês de fevereiro para visitar Guajará-Mirim. Então nós estamos falando que nós estamos retomando, porque nós já temos a primeira porta aberta em Guajará. Também a primeira empresa do ramo de Duty Free ou Lojas Francas, ela já está a obra a aproximadamente 50% em construção já, que é da empresa Top Internacional. Mas tem grupos como a Coimbra, como a Gazin, que já estão também analisando o mercado de Guajará-Mirim. E Guajará-Mirim deve se transformar a partir de 2019, 2020, como um dos principais roteiros do turismo de comércio do estado de Rondônia e Acre. E Bolívia, né? E Bolívia. Nós temos lá as melhores políticas de incentivo fiscal do estado de Rondônia e Acre. Na verdade, a nossa política de incentivo fiscal, só quem tem a melhor política de incentivo fiscal no Brasil é Manaus, com a Zona Franca de Manaus. Porém, eles não têm estrada, eles não têm a navegabilidade fácil como nós temos aqui. E Guajará-Mirim tem aeroporto, com a pista do tamanho da pista do Galeão, no Rio de Janeiro. Nós temos a navegabilidade, nós temos uma estrada de primeira qualidade, é fato que ela estava ali com interrupção. Hoje, o cidadão não passa mais que
15 a 30 minutos esperando, antes era 2, 3 horas, então, e o trecho está quase concluído, acredito que 30 a 60 dias no máximo estará concluído, mas aquela espera indesejada, ela já minimizou em 80%. Então, o Guajará-Mirim retoma a industrialização, vem a nova política dos free shops ou lojas francas, e nós temos lá os incentivos fiscais da área de livre comércio, incentivos fiscais da Zona Franca Verde, incentivos fiscais do entreposto e incentivos fiscais das lojas francas ou free shops. Nós temos 4 políticas de incentivos fiscais. Somente a cidade de Manaus tem em quase 5.570 municípios. Guajará-Mirim tem uma das melhores políticas para que o investidor venha ganhar dinheiro em Rondônia. Tá certo. Prefeito, e em relação à Estrada Parque, essa estrada, ela sai ou não sai? Como é que está a situação? A Estrada Parque, para nós, ela é uma estrada extremamente viável, não para Guajará-Mirim, mas para o estado de Rondônia, para a região norte, para o Mato Grosso e parte do centro-oeste. Por quê? Porque hoje, tradicionalmente, levando o produto de parte do centro-oeste até Guajará-Mirim, saindo ao Pacífico e ao continente asiático, ao mercado da América do Sul, a saída mais viável é por Guajará-Mirim. Inclusive mais do que pelo próprio Acre. Você encurta em 700 quilômetros a logística de transporte. Abrindo a Estrada Parque, você pode levar essa logística de transporte a uma redução de 900 quilômetros aproximadamente. Essa Estrada Parque hoje, alguns órgãos ambientais, o Ministério Público Federal questiona também. Do jeito que está, de fato, ela está irregular. Mas nós vivemos num Brasil de muitos Brasis e nós não podemos deixar de garantir a Rondônia a grande integração humana, cultural e comercial. A saída mais viável em parte do centro-oeste até Guajará-Mirim e Nova Moré seria pela Estrada Parque. Seria não, será, porque nós temos que defender essa bandeira. Agora, é preciso que o estado de Rondônia se organize num projeto consolidado de uma Estrada Parque nos moldes que existem já no Brasil e também no próprio Estados Unidos, que tem Estrada Parque, e traga um modelo diferenciado ao Ministério Público Federal, à SEDAM, aos órgãos ambientais, IBAMA e à própria sociedade do estado de Rondônia e diga: nós garantimos que os animais não sofrerão com isso, as comunidades tradicionais não sofrerão com isso e, melhor, com a Estrada Parque nós teremos a presença do Estado e não de um crime organizado, por exemplo. Nós estaremos promovendo a riqueza de Rondônia para o próprio povo de Rondônia e para o próprio Brasil nessas regiões que nós falamos. Tá certo. Prefeito, como está a relação hoje com esse novo governo Marcos Rocha? Bem, teve alguma tratativa, desculpa. O governo Marcos Rocha, no segundo turno, nós fomos o primeiro prefeito do estado de Rondônia a manifestar oficialmente apoio ao governo Marcos Rocha. Eu sou fruto de uma eleição que o povo queria mudança. Eu sou fruto de uma bandeira que sempre travei o bom debate para tentar levar algo para a minha cidade, para a minha região, para o meu estado. E, num primeiro momento, num primeiro turno, não houve uma manifestação a tanto, porque o nosso candidato majoritário, Marcos Rogério, ele estava, como eu também, como nosso partido oficialmente, numa coligação com o PSDB. Portanto, eu me resguardei, não fiz maiores manifestações, mas no segundo turno, encerrando a eleição oficialmente do DEM, na minha concepção, enquanto prefeito, enquanto membro do DEM, eu resolvi tomar o meu caminho de seguir um novo projeto. E eu apoiei, coordenei com alguns coordenadores na nossa região a campanha do governador Marcos Rocha, vários apoiadores, correligionários, amigos, empresários, resolveram defender a mesma bandeira. E como nós vimos que era uma bandeira viável, nós defendemos. A mudança, em muitos momentos, ela é muito importante, ela é muito salutar. E nós realmente apoiamos, ainda não sentamos com o atual governador, não discutimos mudança em Guajará-Mirim, em posições estratégicas, que isso é fundamental, porque os governos são federados e eles se complementam no modelo de gestão. Tanto eu quanto o atual governador acredito que queremos acertar, precisamos acertar, entregar o melhor produto à nossa população na concepção dos serviços públicos em gerais.
Agora, eu pretendo, nos próximos dias, solicitar uma agenda com o governador para que a gente discuta, sim, os atores que estarão representando ele na cidade pela estrutura de governo do Estado e se realmente esses atores são os melhores para o governador, para o governo Marcos Rocha, para o prefeito, prefeitura de Guajará-Mirim e para a nossa sociedade do Estado de Rondônia. Porque nós temos que procurar o máximo possível trabalhar com o conceito da meritocracia. Lógico que tem um conceito político, não vamos ser ingênuos ou hipócritas de dizer que não. Mas o país não poderia mais continuar. 80% político, decisão política, e 20% técnico. Você matou o governo, você matou a garantia da população aos serviços públicos e serviços sociais. Então eu quero uma pauta positiva, eu quero discutir saúde, segurança pública, porque eu sou responsável pela maior área de fronteira do estado de Rondônia. Então isso é muito sério, eu sou responsável pela maior área verde do estado de Rondônia. Eu sou responsável pela maior população indígena do estado de Rondônia. Eu sou responsável pelo maior mercado de exportação do estado de Rondônia de forma direta. Então Guajará-Mirim tem uma diferença, é um município diferente, especial. Eu sou a única cidade gêmea do estado de Rondônia. E estou sendo tratado de forma igual. Eu não sou igual aos outros. Eu sou parcialmente. Mas quando eu falo em questão ambiental, ninguém é igual ao Guajará. Em questão indígena, ninguém é igual ao Guajará. E quando eu falo em questão de fronteira, ninguém é. Guajará-Mirim é uma das cidades de fronteira mais ativas do Brasil. Não é de Rondônia, não é de Rondoniaca da região norte, é do Brasil. Não é igual Foz, mas é superior a Tabatinga. Assis Brasil, Brasileia, é superior à maioria deles. Então Guajará-Mirim, eu considero, e falo lucidamente, está sofrida, com muito problema nas avenidas do município, quanto a tapa-buraco, que nós resolveremos uma grande parte. Os bairros, a questão de ser uma cidade muito plana, então tem ponto de alagação com muita facilidade, mas Guajará-Mirim, senhores, com muita tranquilidade e sem transparecer alguma arrogância ou pedância, mas sim com muita humildade, mas com muita lucidez também. É a joia da coroa do estado de Rondônia. Agora nós temos que transformar tudo isso num projeto interministerial, um projeto que seja prioridade de governo federal, prioridade de governo do estado, e a gente entre 3 entes federados, salve antes que a gente perca. Eu não aguento só andar e ver de avião, de barco, de carro ou a pé, a minha grande riqueza, a grande riqueza de Rondônia, a grande riqueza do Brasil, a grande riqueza do planeta, a nossa floresta de pé, e o cidadão caindo num buraco numa avenida. Porque o prefeito tem que pagar essa conta só? Não, se nós estamos garantindo a política de crédito de carbono, o Estado brasileiro tem que nos olhar com outros olhares. Não adianta eu ver uma árvore bonita, frondosa de pé, e o cidadão não ter que comer porque nós não fomos capazes de fazer uma política de geração de emprego e renda. Não adianta eu ver uma árvore de pé e não poder atender um programa social numa área de fronteira, que se eu não pegar esse jovem que está na fronteira, que tem muitos mulas no Brasil, e ele virar mula, porque nós não fomos capazes de inserir ele num programa social. Isso não é só eu que tenho que olhar, não. O presidente Jair Bolsonaro tem que olhar, espero e acredito que irá olhar. O governador Marcos Rocha tem que olhar, precisa olhar e acredito que olhará, porque senão daqui a pouco é isso que eu falei. O presidente Bolsonaro, ele focou na pré-campanha, na campanha do governo, está focando na preocupação com a fronteira para equilibrar a questão da segurança pública do país. Quando ele fala em fundir a agricultura com o meio ambiente, ele recebe pressão dos países do Acordo de Paris, da Noruega, dos Estados Unidos. Mas em Rondônia, quem tem floresta é Guajará-Mirim. Então, Guajará-Mirim é que tem que sentar com o presidente, sentar com o governador para discutir. Porque quem tem o melhor modelo de sustentabilidade é Guajará-Mirim. E nós temos o melhor modelo antes de existir SEDAM, antes de existir IBAMA, Instituto ICMBio, antes de existir Polícia Federal. Bem antes de existir esses organismos. Não foram eles que preservaram. Quem preservou e é dono é o povo de Guajará. Tá certo. Com certeza, prefeito, um ponto... Acho que tem que se arrumar casa para pensar em se investir. O senhor falou que a popularidade é muito baixa e, de fato, nos comentários aqui, isso é comprovado.
Tem muita gente jogando pedra mesmo, jogando pedra pesada. Agora, vale lembrar sempre, meu caro, que ninguém consegue crédito se não arrumar primeiro as contas próprias. Então não adianta chegar, fazer bonitinho, fazer para agradar, quando na verdade vai ficar muito complicado depois, durante a gestão. Que, aliás, foi o que fizeram durante muito tempo, né? Perfeitamente. E não resolveu. Tanto que hoje estão os problemas aí. É porque muitos, a concepção é o quê? O senhor tem 94 milhões. Aí, prefeito, um monte de dinheiro agora. Eu vejo pessoas esclarecidas às vezes dizer, e onde o senhor vai fazer tanto com tanto dinheiro e o senhor diz que não dá para fazer nada? Não, senhores, é assim. Você tem 94 milhões de orçamento e você deve, isso é Guajará, você deve 150. Você tem dinheiro para investimento ou você não tem nem para investimento e não dá nem para pagar a conta inteira? Se você não pagar, por exemplo, os precatórios do TJ, o TJ vem e sequestra e inviabiliza o município. Porque o magistrado quer sequestrar? Não, porque o CNJ também os pune, porque é uma regra do país, não é a regra do judiciário. Então essa compreensão é que falta. Se tivesse de fato um dinheiro, o município não fosse um município endividado, tudo bem. Outra coisa, a conta do passado, ela é obrigada a pagar no presente e no futuro. Se eu sentasse na cadeira e não tivesse as contas para pagar, tudo bem. E eu não estou aqui chorando que não tem como pagar a conta, que eu vou atrasar o salário do servidor, que eu não vou investir no município. Eu quero dizer que eu vou continuar pagando o servidor em dia, só se tiver algum problema que eu desconheço, mas até então eu conheço e conheço a minha gestão. Eu continuarei pagando as contas, porque não é só um cidadão que compra na padaria e não paga que é chamado de caloteiro, não, senhores. Isso vale para o cidadão comum, isso vale para o empresário, vale para o prefeito, vale para o município e vale para o país. Quando ele não paga, é calote, é caloteiro. Guajará-Mirim, por muitos anos, se comportou como um caloteiro. Eu estou começando a pagar a conta e vou continuar pagando. Agora, 2019, todos os críticos de plantão, todos aqueles que têm razão ou não, tenho certeza, nós teremos em Guajará-Mirim em 2019, em 2020, os melhores anos pela administração pública dos últimos 10 ou 15 anos. Pelo serviço público e também pela iniciativa privada, será o melhor ano dos 10, 15 anos. Com muita lucidez, com muito pé no chão, e eu demonstrarei, inclusive vou solicitar da Câmara, assim que começa o exercício, para que eu faça uma apresentação do plano de trabalho, para acalmar a população, conscientizar e pedir mais um período desses próximos 3 meses de confiança, que nós estamos finalizando esse plano de trabalho, e passar o período de chuva para que a gente finalmente prepare o município no verão, para que a população não sofra tanto no inverno. Deveremos trabalhar montar uma estrutura para começar a produzir bloquete no município, firmar um convênio com a Sejus para colocar penados para limpar a praça, para limpar alguns setores da cidade, produzir bloquete, ajudar na parte técnica de iluminação da cidade. Então, assim, senhores, tenho certeza, o sofrimento que ficou aí nos últimos 10, 11 anos, vocês vão ver uma correção a partir do início do segundo trimestre, que é quando cessam as chuvas. Tá bom, vamos dar a palavra agora ao nosso internauta, agradecer o pessoal que, aliás, tem muita participação, e eu aconselho a sua assessoria de comunicação ao senhor mesmo, daqui a pouco dá uma lida nos comentários e aí, se puder responder, que muita gente está aguardando, tá bom? Agradecer ao Lailton Andrade, valeu, Lailton, obrigado, muito obrigado pela tua audiência. Ao Rafael Guilherme, venham conhecer o Rio Levergé, tá convidando o povo para conhecer. O Ari Vasques, muito obrigado. O Luiz Carlos Mendes também está reclamando aqui que um exemplo são as ruas buracadas, fora o posto de saúde que foi destruído. Isso é uma grande que precisa ser organizado. Dá um alô para ele, Ari. E ele falou que é simples tapar buraco. Certo, Ari? Um abraço para você, meu caro. O Jamilson Vasque da Costa também está falando aqui, vamos trabalhar, prefeito. Está pedindo para fazer mais coisas pela cidade. O Rafael Guilherme também está aqui. O Dejair Prado, também um alô, valeu, Dejair. O Dalton de Franco, grande Dalton de Franco, um abraço, meu caro. Faz tempo que eu não converso contigo, espero que esteja muito bem de saúde, tá bom? Valeu, Dalton. O Luiz Carlos Mendes também está aqui, mandando um alô, valeu, Luiz Carlos. O Samir Souza também está perguntando, cadê a estrada do Bom Sossego? Aí o senhor responde para ele depois. O Rafael Guilherme de novo. Quem mais temos aqui? A Renata Oliveira. Tá certo, a Renata tá mandando um alô também, tá falando que tem que encarar a cidade, tem que trabalhar por Guajará. O Rafael Guilherme de novo, o Rafael participou várias vezes.
O Lailton Andrade, idem. E a Renata também. Quem mais aqui? A Alessandra Fernandes dando alô. Valeu, Alessandra, um abraço para você. A Juliana Braga também tá dando alô e tá com a cara de raiva aqui. O Dirceu Lima também tá pedindo um alô aqui. Valeu, Dirceu, um abraço. A Simone Paixão tá falando que são falácias. Valeu, Simone. E o Geri Anderson. Valeu, Geri, um abraço para você, meu amigo. Grande, Geri. Grande Cícero Alves de Noronha Filho. Se deixar, ele se torna o melhor prefeito da história de Guajará-Mirim. Não é fácil tirar uma cidade do buraco da noite para o dia, com anos e anos de desmandos e corrupção. Aí aparece um que tem força de vontade, visão empreendedora, e a oposição se junta para tirar a areia do buraco que está sendo tapado. Tá certo. Um abraço, Geri. A Leia Andrade também está mandando um alô, falando que a cidade está virando um rio. O César Ferreira também está dando um alô dele. Valeu, César, um abraço. O Quinho Ximenes Amaral também está dando um alô dele. Falou que a conversa é bonita, mas é pura balela. Tá certo. O Lailton Andrade também de novo. A Giovana Cordeiro está dando um oi, tia. Não sei se ela está falando com quem ela está falando. O Luiz Carlos Pereira quer saber sobre o estádio João Saldanha. Laudos para o estádio estadual. Bem, em questão do estádio João Saldanha, primeiro nós queremos colocar que ele tem atividades o ano inteiro, o estádio é um estádio municipal, a equipe que ora está buscando é uma equipe particular, eu não posso personificar recursos públicos para atender interesses de um clube particular. Todos os recursos, os patrocínios, isso não é inerente ao poder público. Então, a gente tem que ter muita cautela e cuidado, que eu não posso correr com o processo para ajustar por causa de uma iniciativa privada. Não é assim, é o contrário, a iniciativa privada que soma com o poder público e forma uma PPP. Então, nós assumimos algumas atribuições no ano passado, o ano retrasado e esse ano novamente. Agora, a empresa que está se propondo, que queria mais espaço no estádio, isso, aquilo, a minha prioridade são as crianças, a prioridade é o esporte amador, que é isso que preconiza a Constituição, e não priorizar as questões da iniciativa privada. Não que nós vamos abrir mão, é importante o campeonato estadual, mas dentro da concepção de algumas limitações também. Eu não posso assumir a tutela por inteiro, porque eu estaria deixando de priorizar as políticas mais voltadas ao grande público e personificar um pequeno grupo. Não é assim que se equilibra as políticas públicas e sociais. Essa questão ainda, em relação ao Levegé, não foi eu que prometi, foram os governos que passaram. Sabe qual é o custo dessa obra? Custa 23 milhões de reais. O orçamento global do município é 94. Seria impossível um prefeito fazer. Não vou vir aqui inventar conversa que não existe. Mas eu comecei a mexer nela dentro das minhas forças. Já fiz substituição em alguns trechos de manilhas, tirando o que estava obstruído. A Levegé já não fica esse rio que estão falando, eu posso afirmar, e a hora que quiserem ir a Guajará-Mirim vão verificar isso. Obviamente que em chuvas demoradas torrenciais, o Rio de Janeiro e São Paulo boiam carro. Lá não acontece isso. Aqui outro dia tinham lanchas nos cantos. Lá eu garanto que você pode procurar uma rua com 6 horas de chuva, se vai ter alguma que alguém vai andar de barco. O ano passado tinha isso, mas o trabalho que nós fizemos minimizou já em 80%. Agora, como eu falei, Porto Velho não é plano. A situação era mais fácil de resolver. 90% dos municípios de Rondônia, a situação seria mais simples. São Paulo seria mais simples. Guajará-Mirim é o único município de Rondônia que é 100% plano. Construiu aqui, elevou uma construção de 10 mil metros quadrados, a água que ficava nesse determinado canto migra para o vizinho. Se o outro construiu mais de 10 mil metros quadrados, que aconteceu isso em Guajará na Avenida 15 de Novembro, que são, pelo menos assim, 100 mil metros quadrados de novas construções, que era onde a água ficava da chuva e era absorvido. O solo foi impermeabilizado por outras obras. Nunca existiu plano diretor, não existe drenagem e saneamento em Guajará. Não, desculpa, em Guajará não. No Brasil inteiro não existe saneamento e drenagem, senhores. Principalmente na Amazônia. Então não vamos tapar sol com peneira, não vamos inventar coisa que não existe, mas eu continuarei melhorando a Avenida Doutor Levegé e os outros pontos. Quanto às falácias,
Busque o Tribunal de Contas e veja se as contas foram aprovadas 10 anos depois. Busque o Tribunal de Contas e veja se o certificado de qualidade de transparência pública, se ele é autêntico e é feito por técnicos e conselheiros. O prefeito de Guajará-Mirim não é um homem de grandes posses. Eu não precisaria como julgar isso, aquilo. Então, nossos atos são concretos. Querem ver os números de Guajará? Eu tenho uma equipe econômica. Qualquer cidadão que questionou, se fizer um contato conosco, eu faço uma reunião própria para atender todos esses e demonstrar concretamente. E quanto às falácias futuras, eu me coloco à disposição para assim que eu comece, no primeiro mês desses trabalhos, eu venho aqui e gostaria que essas mesmas pessoas questionassem o prefeito quanto às falácias. Se eu coloco ou não coloco as máquinas nos bairros, no Bom Sossego que falaram, eu não colocaria. O recurso só foi passado para o município no período que começou as chuvas. Até eu abrir a licitação, leva de 60 a 70 dias a finalização dela. E ela foi finalizada do Bom Sossego, eu dou a ordem de serviço na hora que tiver sol. O dinheiro está na conta. Do IATA, eu abro a licitação na primeira sessão da Câmara, que deve ser aprovado o plano de trabalho. Doutor Joacir, então, assim, nós temos todo um planejamento pronto, sim. Esse planejamento seria impossível de ser aplicado em 2017 e praticamente impossível em 2018. Agora, quem disser, por que não falaram de iluminação pública? Eu tenho feito iluminação pública. Falar dos pagamentos, tapar um buraco numa Levegé, para mim é fácil, barato. E por que o senhor não fez, prefeito? O buraco grande é pagar quase 500 mil a cada 30 dias para manter o município fora da inadimplência, é cumprir com o Tribunal de Justiça, com a Receita Federal. E não foi buraco que eu deixei, não. Foi que deixaram. E esse buraco, a mesma população que chama atenção hoje, não foi vigilante naquela época. Agora vão no Tribunal de Justiça, vão lá na Receita Federal, vão no Banco do Brasil, no Instituto de Previdência, vão e vejam se o prefeito realmente pagou. 1 milhão da hidrelétrica. Prefeito, uma charge. Aonde o senhor colocou 1 milhão? 500 mil está na conta. E que tem um precatório com o Ministério Público de quase 1 milhão e 600 mil. E os outros 500 mil eu paguei ao Instituto de Previdência para garantir a saúde financeira futura do servidor. Eu sei aonde eu pego e onde eu coloco. Agora, não foi desviado absolutamente um centavo. É tanto que você não viu as pessoas falarem em desvio de conduta aí, nenhuma. Falaram do desmando e descaso. Resposta para as críticas que estão aqui, eu tenho praticamente para uma boa parte delas. Tenho certeza que Guajará-Mirim vai na contramão de vários municípios que estão com sérios problemas e que não tem solução. O nosso não tinha. Nós começamos a apresentar principalmente mostrando. Hoje veja aqui como é que Guajará-Mirim é conhecido no estado. Qual é o modelo de gestão? É fato que o prefeito tem sido convidado para fazer a apresentação do modelo de gestão de Guajará. Não é que Guajará está um vinho, está no bem bom, não é isso. Mas que as iniciais comprovam por A mais B que está no caminho certo. No julgamento, os conselheiros manifestaram isso. Nós temos muita coisa por fazer ainda. Mas coisas de 20 anos, você quer que eu corrija em 1 ano e 8 meses? Eu não estou com 2 anos como muitos fazem. Eu estarei completando 2 anos, dia 20 de abril de 2019, senhores. Que eu só assumi dia 21. Tá certo. Continuando aqui, dando o alô para os nossos internautas aqui, o Leivinho Oliveira. Valeu, Leivinho. Um abraço para você, meu caro. Um abraço também para Irene Pen, que está dizendo, concordo com você, prefeito. Tem que ter apoio. Se não tem apoio, nada vai para frente. Temos aqui a Irene Paula, continua. Temos aqui a Letéia Nogueira. Valeu, Letéia, um abraço para você. O Edson Viana também. Se você pode, viu, você pode até ficar à vontade, às vezes em alguma leitura de crítica. Tem pessoas, por exemplo, a senhora Letéia, que sempre critica nas redes sociais. Essa senhora é de uma família muito respeitada em Guajará e que por muito tempo tiveram os representantes de deputado estadual e prefeito da cidade, por muitos anos. E sempre família tradicional. Eu nunca fui para criticar, pelo contrário, minha família sempre trabalhou, inclusive para elegê-lo politicamente. E assim, uma crítica intransigente, não conhece, não vive mais na cidade, muitas vezes não sabe o que fala. Então tem essas coisas também. Eu lamento que é um fato isolado. Tem pessoas renomadas como Rodrigo Nogueira, seu Antônio Nogueira, seu Chiquinho Nogueira, o Dedé de Mello. Mas existem essas pessoas que também são complexadas. Eu não tenho remédio para isso. Isso é com especialista. Tá certo. O Lincoln Resto mandou, valeu, Lincoln, um abraço para você, amigão. A Cordélia Santana, a Zinelda Leite, o Bruno Oliveira, a Leia, o Dayan Saldanha, o Lailton de novo, enfim, tem muita gente aqui. Mas, infelizmente, prefeito, essa nossa conversa não era para 1 hora, não. Sabia? 1 hora foi pouco.
Perfeito. Tinha que ser umas 2 horas, porque é muito, até pra gente trabalhar em cima desses comentários aqui. Mas, de qualquer forma, o Rondônia ao Vivo agradece muito a sua vinda até aqui. Dizer que nossas portas estão sempre abertas, olha, se o senhor quiser, para a gente conversar. E é você também que reclama, que critica, que fala isso, que fala aquilo. Lembre-se de uma coisa, a casa passou 20 anos na bagunça, hein? Guajará-Mirim é uma cidade que eu tinha, até porque uma boa parte da minha família veio de lá. E quando eu via que sai prefeito, entra prefeito, aquela bagunça, eu falei, meu, é lamentável, uma cidade bonita como aquela, aconchegante, conhecida como Pérola do Mamoré. Agora essa pérola parece perder um pouco do brilho, né? Mas pode ser recuperada, né? Pode, sem dúvida alguma. Eu quero, assim, até caminhando já para esse fechamento, respeitar o horário, dizer o seguinte: de muitas coisas que eu já ouvi, de críticas positivas, críticas negativas, uma fala de muitas me chamou muita atenção, como do conselheiro Francisco Carvalho. Prefeito, eu fui prefeito, jogaram o peixe podre da minha casa, mas o senhor precisa tomar medidas. Doutor Benedito, a mesma coisa. E aí vem o presidente do Tribunal de Contas e fala no fechamento do meu do julgamento das minhas contas, quando já estava 6 votos favoráveis por compreender a tese que nós trouxemos de defesa. E quem fez a defesa não foi advogado, fui eu mesmo que fiz a defesa das minhas contas. O presidente falou, prefeito, o senhor foi recentemente vaiado em praça pública em Guajará-Mirim? Eu falei, é verdade. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, prefeito. Isso está na peça processual. Para nós isso é igual ao trabalho. Nós não temos relato. Eu fui relator 4 anos em Guajará-Mirim. Eu não tenho relatos de que prefeito tenha sido vaiado. Agora eu queria dizer para o senhor uma coisa. Os seus colegas não foram vaiados. Todos tiveram as contas reprovadas. O senhor foi vaiado e sai desse tribunal hoje com as contas aprovadas por unanimidade. Então, faça o juízo de valores dos senhores que estão nos acompanhando. A todos os internautas, seja de Guajará-Mirim, de Rondônia, do Brasil, de qualquer parte do planeta. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por prestigiar, obrigado pelas perguntas, sejam críticas positivas, críticas negativas, desde que não sejam de ordem pessoal, porque essa realmente, elas não são saudáveis para construir uma grande sociedade. Eu agradeço a participação, agradeço as intervenções e agradeço mais uma vez ao Rondônia ao Vivo a oportunidade e a imparcialidade. Nada programado, nada pré-estabelecido, nada cesseado, assim como eu também não pedi que não fizesse nenhum tipo de pergunta. Mas eu acho que o jornalismo é isso, ouvir as partes, ouvir a comunidade, ouvir o gestor, ouvir para formar uma opinião equilibrada para a nossa sociedade. Parabéns à linha de programa, à linha jornalística do Rondônia ao Vivo. Quero agradecer grandemente ao convite e me coloco aqui à disposição. E também faço um convite ao Departamento de Jornalismo do site, que faça uma visita a Guajará-Mirim, coloque numa reunião com a equipe econômica, visite o Tribunal de Contas e pergunte sobre Guajará-Mirim. Não pergunte só do prefeito ou do secretário, pergunte à comunidade, como nós perguntamos, mas pergunte os órgãos de fiscalização e controle o que é que o prefeito Noronha está fazendo com Guajará-Mirim. Pergunte de ex-secretário de Fazenda que passaram, pergunte de algumas pessoas que são técnicos, para ver se realmente o que nós estamos fazendo é equilibrado, é devido para reconstruir o município, ou a gente deveria copiar o modelo dos gestores anteriores. O que tem de bom eu estou pegando, o que tem de ruim eu estou descartando. Eu não sei de tudo, não estou acima de ninguém, tenho a humildade de falar que nós erramos e acertamos, mas eu garanto que nós sabemos o que estamos fazendo, graças a Deus. Tá certo. E a você, meu caro internauta, que esteve com a gente aqui, hoje nós estouramos o horário, o pessoal do esporte ali tá agoniado, já tá chegando aqui pro Esporte Show. Só tenho mais uma vez te agradecer e dizer o seguinte, hein? Uma gestão de qualidade não se constrói com flores. Muitas vezes aquele canto de sereia mandou muita gente pra cadeia. Então, meu amigo, muitas vezes a gente tem que apertar o cinto. É como, eu imagino que gerir uma cidade é como gerir uma casa. Você às vezes, não, meu filho, não dá para comprar Coca-Cola não, meu filho. Vamos tomar uma água hoje. Que amanhã, quem sabe, a gente vai, vamos pagar essas contas, vamos acertar isso aqui. Não, vamos pagar essa aqui, vamos pagar essa, vamos negociar essa. É o normal, meu amigo. Então, não adianta você querer, vou dar, se eu não tenho como. Porque depois essa conta vem, quando vem, meu amigo, é suado e é ralado. Prefeito, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez. E a você, meu caro internauta, obrigado pela tua participação e com certeza amanhã estaremos aqui de volta. Um abraço e até amanhã.